noite, igreja. Que bom que você veio. Vamos nos prostrar para falar com o nosso Deus. Poderoso e eterno Deus, obrigado por essa semana que se iniciou. Obrigado por esse dia lindo que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Sabemos que o pecado tenta nos derrubar com armadilhas, ciladas, mas em Ti, Deus, somos fortes, podemos superar esses sofrimentos. Que o Senhor, nesse momento, possa estar com cada um aqui que chegou e também com os que estão chegando, meu Deus. E com os que não puderem vir, que o Senhor sabe. O Senhor possa também estender suas mãos de bênção sobre essas pessoas. Que tudo que seja feito aqui seja para a sua honra e glória, meu Deus. Nós viemos aqui para lhe louvar e lhe adorar. Que o Senhor use o Tom essa noite, que não fale por ele, mas pelo doce dom do seu Espírito Santo, meu Pai. Lhe pedimos essas bênçãos, pedimos que o Senhor continue conosco, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém, meu Pai. Boa noite. Muito obrigado, Débora, pela canção, né? Essa aqui é a nossa grande esperança, né? É o nome da nossa igreja, né? Cristo virá. É o que a gente vive para pregar, né? É o que a gente tenta viver para pregar. Cristo virá. Hoje é Dia dos Pais, então, só para manter aqui o clichê, que todo mundo que vem fala, então, feliz Dia dos Pais aos senhores, também a mim agora, né? Meu primeiro ano como papai, mas agora com minha bebezinha. Segundo ano como papai. Terceiro ano, como ela já contando na barriguinha, então conta já 3, né? Como papaizinho. Eu recebi, de presente, eu tomei banho e saiu, mas de presente minha bebezinha fez uma linda moldura aqui de uns 5, 6 riscos, que ela fez com todo carinho. Quando a gente fala em Dias dos Pais ou qualquer outra data comemorativa, a gente pensa em presentes, né? Vários presentes. A gente tem vários pais aí felizes que receberam vários presentes. Papai, eu tô devendo pro meu papai um presentinho, né? Mas a gente está aí. E alguns pais receberam vários presentes, né? Alguns receberam carros, talvez, né? Outros receberam aí, talvez, uma carteira nova, um sapato, perfumes, né? De datas comemorativas a gente pensa nisso, pensa em presentes, né? A maioria das datas são criadas para isso, para a gente dar presente para os pais, para as mães, para os filhos, né? Para os amigos, para quem a gente gosta. A gente lembra muito disso nessa data. E quando a gente para em pensar em presente, eu fui pesquisar, né, quando eu estava estudando, e vi os presentes que as pessoas dão por aí, os valores. Né? Quando você para pensar assim, qual o maior valor de um presente que você já deu para alguém? Em custo financeiro mesmo, R$200, R$300, 500. Né? Tem pais que pagam a faculdade inteira para os filhos, dão carros, né? São presentes de alto valor. Ou tem presentes que não custam tanto financeiramente, mas têm um alto valor simbólico, né? Sentimental. Uma flor, né, que você dá com bastante carinho, uma caixa de bombom, né, aquele bombonzinho que você chega numa data inesperada, que você chega no final de tarde do nada e dá um bombonzinho, tem outro valor sentimental, né, às vezes maior do que um carro para algumas pessoas, um valor sentimental que aquilo tem naquele momento. Tem pessoas que falaram assim, olha, eu dei, olhando aqui alguns relatos da internet, uma caixa de chocolates da Copenhagen, que custava R$250 para minha vovó. Uma caixa de chocolate de R$250. Depois eu te dou, meu amorzinho. Meu amor merece um de 250, 300. Tem pessoas que dão um relógio da Mormai, olha só, dão um relógio da Mormai, custa aí uns R$400 pro noivo na época, e ele já fala que acha que acertou porque virou marido, então deu certo, né? Uma jogadinha que deu certo. Tem uma pessoa que relatou aqui, olha, eu entreguei uma camisa oficial do Rogério Ceni de São Paulo, de R$198. Você veja bem. E tem pessoas que deram vários presentes. O mundo, se a gente for ver, um dos presentes mais caros que alguém deu para alguém no mundo foi um presente que o governo da França deu para os Estados Unidos. A Estátua da Liberdade. Ou né, Lady Liberty, como eles chamam nos Estados Unidos, né? Lady Liberty. Custou alguns milhões de dólares aí, né? Ou euros, se você for ver a moeda lá da França, né? Se a gente for olhar esse presente, como sendo, além de um dos mais caros, sendo o maior, olha só, ela tem 80 toneladas de cobre. Ela é feita em cobre, que é um material mais firme, porque ela fica lá no meio do mar, né? Tem 80 toneladas de cobre. A estátua em si, toda a parte de cobre ali, ela tem 45,3 metros de altura. Tem aquela estátua. Ela tem, né, com o pedestal, se você for somar, que tem mais 46 e poucos metros de altura, ela soma 91 metros de altura. É um baita presente, né?
Um super grande presente, além de caro. Se você for ver só o braço dela que segura a tocha, né? O braço que segura a tocha, ele tem 13 metros de altura. Só o braço. E a tocha tem 9,5 metros. A tocha da Estátua da Liberdade, da Lady Liberty. Ela tem 9,5 metros de altura, mais 4 metros de diâmetro, e é tudo folhado a ouro. Olha só que magnífico, né? Um presente caríssimo. 80 toneladas de cobre e mais 9 metros folhados a ouro. Só para restaurar ela, isso os Estados Unidos fez alguns anos atrás, demorou 2 anos para ela ser restaurada e custou 62 milhões de dólares só a restauração dela. Imagina o preço que ela custou quando ela foi inaugurada, né? Foi um dos maiores presentes que o mundo deu para o mundo, né? Que um governo deu para outro. Além de que os Estados Unidos deu a Torre Eiffel também para eles trocaram esses presentinhos aí, né? Então a gente fala em presente, quando a gente fala em data comemorativa. A gente sempre costuma lembrar de presente. Né? E se você for perguntar, então, eu pergunto para os pais, né? Qual presente que você gostou de ter recebido? Que você parar para pensar assim, do teu filho. Teu filho deu para você e você gostou de ter recebido. Vocês vão falar para mim alguns presentes que não têm um valor tão alto como uma Estátua da Liberdade, mas que para vocês tiveram um valor muito especial, né? Foi o beijo babado que minha filha dá para mim, né? Essa pintura que ela faz na minha mão, dá até dó de lavar depois, né? Mas depois eu peço para ela fazer de novo, ela faz. É um perfume, né, realmente, que o filho dá com carinho, né? E você usa já com dó de gastar, né? Com dó de gastar, porque você sabe que teve muito carinho. O filho juntou as moedinhas, alguns ali para dar. Alguns que têm mais recursos dão outros presentes, carteiras, sapatos. São presentes que você recebe que para você, com certeza, tem muito mais valor do que a Estátua da Liberdade. Porque a pessoa que deu para você tem muito mais valor do que a estátua, né? Do que um governo. Né? Essa pessoa tem um valor muito especial para você. Foi teu filho que deu. Então a gente para pensar em presente, a gente entende que o valor do presente, na maioria das vezes, está no valor financeiro, mas para nós, quando você envolve sentimento, quando envolve relacionamento, ele está no valor sentimental daquilo. Você dá muito mais importância para uma coisa com menor valor financeiro, mas que tem um alto valor sentimental, que você sabe que custou para a pessoa, ela fez de coração aquilo. É isso que a gente espera de um presente. Né? Tem um texto lá em 2 Coríntios 9:7, vamos abrir a Bíblia. A gente começa a ver ali que Deus também se interessa por presentes, né? Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 9:7. Alguém pode ler para nós, por favor? Você viu? O finalzinho do texto ali, então, ele diz, né? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Né? Então, cada um contribui como conseguir. Isso a gente falando do nosso relacionamento com Deus. Nós falamos o seguinte, olha, cada um de vocês, quando vocês trouxerem, por exemplo, a sua oferta, traga o que você conseguir. Mas eu aceito, eu gosto, eu prefiro, né, que o que você me dê seja com alegria, que não seja penoso, né, que você não venha triste, poxa, essa moeda, porque Deus te dá tudo, né? Se você olhar para o presente que nós, filhos, damos aos nossos pais, vamos pensar numa situação assim. Quando a gente olha para o lar, e quando eu falo pai aqui, eu estou vivendo pais mesmo, né? Pais, mães, as mães também se encaixam, né? Tem muitas mães que são pais, né? Tem pais também que são mães, não tem, no caso, os dois em casa, ele tem que ocupar os dois papéis, né? Então tem muitos pais que são mães que são pais, e vocês, quando olhem para a criança de vocês, a pintura que essa criança faz na mão, para mim, tem algum valor? Se você for olhar agora, não a parte sentimental, vamos isolar a parte sentimental, tem valor? Se você olhar para você como pai, e quando você olha para a criança, quando você olha para o seu filho, você precisa do presente que seu filho dá? O seu filho precisa de você, né? Com certeza. Filhos, vocês precisam dos pais de vocês. Ainda mais os adolescentes, né, que começam a chegar naquela idade que já acham que não precisa mais, mas você precisa. Você ainda tem faculdade, tem alguns sonhos aí, com certeza, né, o teu velhinho, né, como a gente chama, é que vai te ajudar a conquistar tudo isso daí. O presente que nós damos aos nossos pais não é uma necessidade deles, mas eles aceitam com amor, porque eles querem ver esse sentimento, sabe? Por mais que ele não precisa, eu não preciso desse desenho. Minha filha vai me dar perfumes na vida, eu não preciso, eu posso comprar o meu perfume, né? E eu ainda vou escolher o meu perfume. Pode ser que ela me dê uma fragrância que eu não goste, né? Mas o perfume que ela me der eu vou aceitar com alegria, vou usar. E vou aprender a gostar da fragrância, né? Como a gente diz. Eu vou usar com todo carinho. É isso que Deus quer, que a gente dê tudo que a gente conceda a Ele com alegria. E se você der com alegria, não importa o que for, Deus vai aceitar com alegria.
E Deus vai aprender a amar aquilo que você faz para Ele. Agora, é verdade que muitas vezes você não quer dar as coisas para Deus. O que Deus pede para a gente, né, como presente? Deus pede para a gente poucas coisas, né? Deus nos deu um livro aqui, um manual. Aqui tem tudo, né, que a gente precisa saber do que Deus exige de nós. Mas, resumidamente, se a gente fosse falar aqui, é o quê? Deus falou nos 2 mandamentos, né? Que é amar Deus acima de todas as coisas. Então, aqui tem os mandamentos todos, tudo que Ele pede. E amar o próximo como a ti mesmo. Isso implica em vários fatores. Isso implica no perdão, né? Eu tenho que perdoar a pessoa quando ela me magoa. Isso implica na guarda de todos os mandamentos. E de todos os mandamentos, né? O sábado, um dos mandamentos que nós devemos guardar também. Em nenhum momento Deus falou para deixar de guardar. Isso envolve esses fatores. Isso é o presente que Deus quer de nós. E que quando nós façamos esses itens, a gente faça com alegria. Agora, é fato que de vez em quando não é fácil a gente fazer algumas coisas que nossos pais pedem com alegria, né? Às vezes a gente quer seguir por um caminho que a gente escolheu. Por exemplo, não é fácil para um filho, você perguntar aqui, na hora que você está lá jogando um videogame lá, interagindo, e de repente o pai fala, olha, para com isso daí que eu preciso que você vá lavar a louça. Você, poxa, mas agora, Tarão, por favor, eu preciso que você vá lavar a louça agora. E daí você pensa, poxa, né? E agora? Estava quase fazendo final naquele joguinho, né? Ou eu tinha marcado algo para ir com os meus amigos e teu pai fala, olha, eu preciso que você me ajude hoje à tarde. Infelizmente você vai ter que me ajudar. E daí você pensa, não, mas hoje que eu marquei lá. Não, eu preciso que você me ajude, você vai ter que ficar aqui e me ajudar. E daí você pensa, nossa, mas hoje? Às vezes nossos pais pedem coisas para a gente que não é tão fácil assim ser seguida. E às vezes, os nossos pais, né, tem alguma coisa, às vezes a maneira de lidar, o tato, a maneira de falar, que isso veio da educação dele, a gente não vai entrar nesse mérito, que você pensa assim, nossa, mas olha o jeito que meu pai fala, olha o jeito que minha mãe age, e eu tenho que obedecer assim mesmo? Da mesma forma? Da mesma forma eu tenho que obedecer? E sim, né? A resposta é sim. A resposta é sim por quê? Porque Deus pediu para você obedecer, né? Uns mandamentos, honra teu pai e a tua mãe, para que você prolongue seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E quando a gente olha, eu estava entrando para esse lado, mas para a gente pensar o seguinte, nosso relacionamento com Deus é igual. É um relacionamento de obediência. E que muitas vezes vai implicar em pedidos de Deus que para a gente vai ser questionador. E a gente vai querer agir talvez como Jonas, de tentar talvez ir para o outro lado, diferente do que Deus nos pediu. Às vezes a gente vai avaliar o que Deus pediu e pensar, eu acho que tem um caminho melhor. E talvez vai tentar seguir pelos seus próprios caminhos. Mas Deus sabe o que é melhor. Assim como um pai, né, que te bate de vez em quando, te repreende de vez em quando, Deus sabe o que é melhor. E às vezes Ele vai ter que te repreender, às vezes Ele vai pedir coisas que você não vai gostar, mas é necessário fazer. É necessário cumprir. Quando a gente entra nesse mérito, eu gosto sempre de comentar, eu até comentei na última pregação, eu gosto de falar muito, por exemplo, sobre, né, entrando no mérito do amor ao próximo, sobre o perdão. A gente entra no perdão, uma das coisas mais difíceis, assim, quando a gente, né, para pra pensar. Né, no próximo. Eu quero abrir um gancho aqui e falar um pouquinho do perdão. Porque o perdão implica em você, né, olhar para uma pessoa que te fez algo de ruim. Muitas vezes a pessoa realmente merece, né, olhando para os nossos olhos, merece que eu fique triste, que talvez eu exclua ela um pouco, né, talvez que eu não trate ela da mesma forma que eu tratava. Mas o que Deus fala? Não. Então você tem que perdoar. Apenas perdoe. Deixa as consequências comigo. Eu resolvo o que deve acontecer, mas perdoe. O teu papel é perdoar. E daí a gente para pensar assim, mas Senhor, como que eu vou perdoar? Vamos citar um exemplo drástico aqui. Como que eu vou perdoar a pessoa que foi o assassino do meu filho? Você já parou para pensar numa coisa tão drástica nesse sentido? Como que eu vou perdoar quem assassinou meu filho? E eu digo mais, e se existisse só 2 pessoas, vamos olhar assim numa ilha, e ver se você, teu filho e um rapaz, e o rapaz assassinou o seu filho. E você sabe das leis de Deus. Você sabe que Deus pediu para você perdoar. E aquela pessoa não é cristã. E Deus fala para você assim, ó, só tem você. Eu preciso que você saiba aquela pessoa. Então, além de perdoar, eu vou ter que pregar para essa pessoa? Sim. É isso que Deus quer. É esse tipo de perdão, essa magnitude de perdão que Deus exige de nós. Que nós amemos. E olhamos as pessoas que nos magoam com um olhar de salvação e serviço. Na verdade, esse foi o maior pedido que Deus fez aqui, né? Quando ele estava subindo ao céu, ele falou, vai e pregue a todo mundo, né? Pregue a todo o universo. E quando ele fala a todo o universo, ele fala assim, pregue para as pessoas que quando você estiver falando, a pessoa vai te dar um tapa, a pessoa vai te maltratar, vai esnobar o que você está falando, vai fazer piada de você no trabalho, vai te ignorar, vai maltratar teus filhos,
vai maltratar você, sua esposa, e você vai ter que perdoar essa pessoa. Quando você for orar, você vai ter que pedir para Deus força, né, para você aceitar o que ela fez e perdoar. Não aceitar, né? Deus fala que o pecado é pecado, mas você tem que... uma coisa que me ajuda a pensar assim, eu falo com minha esposa, às vezes a gente tem que tirar da pessoa o que ela faz, para você conseguir olhar para ela com amor de volta, né? Então você não tem que pensar no pecado dela, pense apenas nela como sendo um pecador, como se fosse uma pessoa doente, né? Tem uma ilustração que um rapaz conta que um cenário mais ou menos igual a isso tinha acontecido. Um rapaz tinha violentado uma criança, né, e ele era o pai da criança. E ele carregava um rancor muito grande sobre isso que tinha acontecido, né? E ele pensava, de maneira nenhuma, jamais vou conseguir perdoar. E a chance que eu tiver, eu vou derrubar esse cara. Né? Se tiver uma chance, se tiver com alguma coisa em volta, ele vai se ver comigo, né? Pelo que ele fez com a minha criança. E nisso, conta toda a história lá, e ele encontrou um rapaz que falava para ele o seguinte: não, você tem que perdoar. Você tem que perdoar, não importa o que aconteceu, você tem que perdoar. E daí ele contou uma história, mas como? Como que eu vou conseguir perdoar uma pessoa que fez algo tão trágico? Ele falou, olha só, pense que você tem 2 filhos, né? Tem muitas pessoas que têm aqui 2 filhos. E se o teu filho, sempre tem às vezes um filho que é mais obediente, outro nem tanto, né? Tem algum filho que é mais rebelde, ou está numa idade onde ele já não está com vontade de fazer tanto a tua vontade, assim, já de primeira, né? Às vezes tem que dar um supetão ali. Você ama mais o filho que te obedece primeiro ou mais o que você tem que brigar, tem que judiar? Quem que você ama mais dos seus filhos? Quem que você ama mais, Eda? Você ama igual? E quando o teu filho, né, que você sabe que aquele é um pouco mais rebelde, ele bate no outro que é o bonzinho, você ama igual o que bate? Como que a gente consegue, né? Nós, como seres humanos, amar igual, né? Os 2 filhos, eu amo da mesma forma o que bate, né? No menorzinho, talvez, o menorzinho bate no menor, e eu amo igual. É exatamente esse amor que Deus nos ensinou. A pessoa que está fazendo algo de ruim, ou que fez algo de ruim, aquele que violentou a criança, é o mesmo filho de Deus, tanto quanto a criança. E Deus, quando olha um cenário desse, eu costumo pensar assim, é como se todos nós estivéssemos doentes, sabe? Estamos com a bactéria do pecado, sabe? Nós somos doentes. E muitas vezes essa doença é tão forte que nos leva a fazer coisas que são terríveis. Só que Deus nos olha dessa maneira, como filhos que têm uma doença que precisam curar. E Deus está desesperado para curar. E Deus vai pedir para você para chegar nessas pessoas que às vezes vão fazer coisas muito ruins e perdoá-las e salvá-las. Sabe? Tirar deste mundo, tentar tirar delas essa doença. É isso que Deus quer. Entende? Então olha essa pessoa não como se você estivesse se comparando com ela, né? Quando eu me comparo, por exemplo, a minha esposa, eu penso assim, minha esposa roubou uma caneta, por exemplo. Eu penso, uma caneta, né? Uma caneta, às vezes a pessoa pega, tá? Mas, talvez eu faria também, normal, perdoo ela. Agora, minha esposa me trai. A traição não, meu Deus do céu, como assim? Eu jamais faria isso. Traição não. Eu nunca faria isso com a minha esposa. E daí, quando ela faz isso, eu não consigo mais trair ela. Desculpa, eu não consigo perdoá-la. Porque daí eu estou me comparando com ela, sabe? Estou me comparando uma pessoa com uma pessoa. Por isso que a gente tem que sempre olhar para Deus. E quando a gente se compara com Deus, a gente vê que Deus morreu, tanto pelo cara que violentou, quanto pela criança. Morreu tanto por quem traiu, né? Ou por quem foi traído. Deus, quando ele veio, ele sabia exatamente o que poderia acontecer, quem aceitaria, quem não aceitaria. Ele sabia qual ladrão ia estar de um lado, pedindo perdão, qual ia estar do outro, talvez ignorando isso. E Deus morreu por todos da mesma forma. É isso que ele pede pra gente, sabe? Que a gente perdoe incondicionalmente todos que estão à nossa volta. Esse é um dos itens que Deus pede. São vários que Deus pede. Quando a gente fala em presente, né, Deus vê que Deus sempre quis nos presentear de várias maneiras. Voltando agora aos presentes. Desde Gênesis, né? Deus nos criou e nos deu a vida. Não é Deus precisava de nós? Por que Deus criou o ser humano, né? Porque Deus queria ter mais alguém, né? Ele queria criar a terra, ele veio, criou e colocou o ser humano, porque ele queria isso aqui cheio de gente lá, adorando ele, conversando com ele. Nossa, Deus começou a nos dar o presente da vida. E depois ele nos deu toda essa terra, nos deu um jardim, né? O jardim do Éden, nos deu toda a terra para a gente habitar, para a gente viver feliz. E daí aconteceu algo de ruim, a gente veio e estragou esse presente. E o que Deus nos deu? O próprio Filho para ter tudo isso de volta como presente. Então a gente vê que a história é repleta de presentes de Deus. Deus nos deu o seu Filho para restaurar tudo de novo,
para a gente poder viver com Ele novamente. E lá em Apocalipse, a gente vai lá no final da história, a gente vê que Deus está preparando agora um céu, um novo céu, vai preparando uma nova terra, um novo presente para nós de novo. Irmãos, não é fácil a gente viver, né, em harmonia, né, diante de tantas situações que a gente vê. E muitas vezes os pedidos de Deus para nós são estranhos, né, são questionáveis. A gente começa a perguntar, titubear, nossa tendência é sempre essa mesmo. Mas o que Deus nos mostra em toda a Bíblia é que Ele é digno, né, de todo o nosso presente. Digno é o Cordeiro que foi morto, né? Ele é digno que nós façamos tudo o que Ele pede, que nossa obediência seja sempre repleta a Ele, incondicional. E às vezes vai te custar. Às vezes você vai ter que orar muito pedindo para Deus para conseguir conceder o perdão que você precisa dar a alguém, para conceder para você força para mais uma semana que vai começar agora. Como a mãe disse, né? Fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, ou sua descendência mendigar o pão. Deus vai te dar o pão que hoje você não sabe como vai ter amanhã. Deus vai te dar. Deus vai te dar o trabalho que você já está desesperado procurando há algum tempo. Deus vai lhe dar. No tempo certo, no momento certo. Se Ele não lhe der agora, Ele vai te dar o alimento de alguma maneira, né? Até os pássaros Deus cuida, né? Como mais cuidará de você? Então, confie em Deus. O segredo é esse, sabe? Obedecer a Deus se torna muito difícil quando a gente olha para nós mesmos, mas quando a gente olha para Deus, se torna fácil. Quando a gente entende que Ele, né, Ele fala, jogar sobre mim o seu fardo, né? Porque eu consigo, eu carrego para você. Não carrega essa dificuldade com você, deixa que eu te ajudo, né? Deixa que eu te ajudo. Tem vários detalhes da vida que a gente sempre precisa tá refletindo, sabe? Se você não perdoou alguém, está precisando trabalhando nisso, peça para Deus ajuda com isso. Sabe? Olha para essa pessoa como uma pessoa que está numa situação de pecado. Às vezes nem sempre, não olhe como ela quis fazer aquilo, mas olhe como ela é uma pessoa com uma doença do pecado. E isso levou ela a fazer. Sabe? Peça para Deus força, entendimento, sabedoria para enfrentar todas as dificuldades. Deus vai lhe dar. Às vezes a gente pensa assim, não, mas o que Deus pede para mim é mais difícil, é muito mais difícil do que Deus pede, né, para minha esposa, que Deus pede para o ancião. O ancião é uma vida mais fácil, né? O pastor é muito mais fácil, ele está sempre estudando, sempre. Deus pede para todo mundo o processo de santidade. E todos nós somos testados, todos nós passamos por provações. Esse é o processo, né? Deus espera isso de todo mundo para que a gente seja moldurado conforme o que Ele quer, né? Para a gente chegar a merecer o que Deus está preparando para nós, né? Quando a gente fala assim, é mais difícil para mim, pense assim, na verdade, se você está pensando isso, tem algum ponto, algum detalhe na tua vida que você tem que melhorar, né? Quando você olha para alguém e fala, não, eu não consigo perdoar essa pessoa, pense que no céu, e essa é a meta, né, de todos nós, lá no céu você vai viver com essa pessoa. Se você realmente quer estar lá, você tem que pensar que essa pessoa também pode estar lá. E pode ser que ela vai e você não, porque está sendo difícil perdoar essa pessoa. Então peça para Deus que Deus te ajude a cometer todos os atos que forem necessários para você se ver realmente completamente curado, completamente moldurado à vontade de Deus. Amado Deus, agradecemos muito, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a todos nós. Agradecemos muito, Senhor, porque o Senhor tem mostrado que nós podemos confiar em Ti. O Senhor tem mostrado, Santo Deus, que fazer a Tua vontade vale a pena. O Senhor construiu um céu para nós, Santo Deus, e o nosso grande objetivo é estar lá. Mas muitas vezes, Santo Deus, o caminho parece muito difícil, as coisas que temos que fazer, às vezes o mundo acaba entorpecendo a nossa mente, deixa turvo esse caminho. Por favor, Senhor, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso caminho, nos faça segui-lo, Santo Deus. O caminho é assim difícil, mas com o Senhor pode se tornar fácil e gostoso, prazeroso. Nos dê o prazer, Santo Deus, de seguir e fazer a Tua vontade. Nos ajude a amarmos de todo o coração uns aos outros, como o Senhor nos pediu. Como sendo nosso Pai, nesse dia dos pais, pedimos, Senhor, nos ajude a sermos completamente obedientes a Ti, para merecermos o céu que o Senhor está preparando. Pedimos isso, Santo Deus, no doce nome de Jesus. Amém.